Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é Américo da Empateia, Inovação com Empatia. Estamos aqui de host do Pinhão Talk, o podcast do Vale do Pinhão, né, da Agência Curitiba de Inovação, diretamente do Smart City Expo Curitiba 2026. Um evento que fala de cidades, tecnologia, pessoas, inovação. E para falar disso tudo, envolve muito as empresas, a iniciativa privada, o comércio, as empresas de serviço e assim por diante. E para falar desses desafios agora do novo mundo que tem vindo tanto com uma questão de legislação, a questão também de tecnologia e o que está mudando na vida do empreendedor. Para isso, eu convidei o Corsini. Corsini, tudo bem? Tudo bem? Só apresentar também o André, da Harme Contabilidade, Prazer. que também está aqui conosco. Obrigado, Américo, pelo espaço. Tá? Me chamo Vinícius Corsini, sou da Associação Comercial do Paraná. Até, inclusive, agradecer aqui em nome do nosso presidente Paulo Mourão a oportunidade da gente estar aqui hoje nesse evento belíssimo aqui, um podcast no meio do pessoal. A gente fica analisando, vendo o movimento em volta aqui. Enquanto fala, né? Exatamente. Mas sou da Associação Comercial do Paraná, tá? Sou gerente de produtos lá, então a gente está sempre pensando em coisas novas, pensando em coisas inovadoras, já fazendo a ponte aqui com o evento, né? Para levar para o empreendedor, para levar para os empresários aqui de todo o estado do Paraná. Então, uma entidade aí de mais de 130 anos, sempre pensando no empreendedor paranaense. E hoje a gente tem bastante coisa boa para falar aqui, principalmente para o microempreendedor, né? Que a gente percebe que vem sofrendo bastante e que às vezes não consegue se organizar. E a gente vai falar de umas coisas bem bacanas aqui para eles nessa conversa hoje. Que legal. André, se apresenta, meu amigo. Maravilha! Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar com vocês. Trabalhando o tema do MEI, né, o empreendedorismo. Eu me chamo André, sou cofundador da Harm, uma startup de contabilidade aqui de Curitiba. A gente vem desenvolvendo uma plataforma que realiza todo o planejamento tributário dos clientes de forma automatizada. E aí, depois disso, a gente segue com a contabilidade padrão, né? Então, espero estar contribuindo com vocês, trazendo o dia a dia que a gente passa, principalmente com os MEIs e, enfim, com os empreendedores em geral, que vêm com muitas dúvidas, inclusive da parte tributária. Exato. Então, o que eu puder contribuir, conte comigo no episódio de hoje. Que legal, O bacana. tema, só um parênteses aqui, o tema reforma tributária é o que está pegando esse ano. Vocês devem estar sofrendo bastante lá, né? Nossa senhora, na verdade não ganha do imposto de renda, que acabou, Ah, nossa senhora, o imposto de renda acabou passando por momento agora, mas Entendi. a reforma até vai, maio, até até maio. mais o imposto de renda eu acho que fica no top 1. Passou de maio, se preparem então. Exatamente, Pelo exatamente. amor de Deus, é um manicômio tributário, Uma loucura. o qual está sendo uma loucura, mas a reforma tem vindo para ajudar um pouco a botar um pouco de ordem na casa, né? Sim, Eu acredito que vocês ali olhando, claro que ainda tem muito a ser estudado, algumas melhorias também. Acho que como a Harm trabalha muito com sistemas, né? Isso vem a ajudar. Mas eu queria só, Vinícius, para a gente primeiro conceituar assim, como que se classifica um microempreendedor individual, uhum, né? E como que não se classifica, como quando o cara deixa de ser um empreendedor individual. perfeito. Então, o MEI, né, como a sigla diz já, Uhum, um microempreendedor individual, ele é uma pessoa física que muitas vezes trabalhava na informalidade, né? E o MEI é um projeto do governo que veio para deixar ele mais, para trazer, deixar ele formal, né? Para ele ter um trabalho formal, para ele poder emitir uma nota fiscal quando for preciso, para ele não ele conseguir, enfim, ficar ali nas formalidades fiscais, né? O que que a gente vê? Assim, hoje, no Brasil, o principal segmento MEI, ele está relacionado à área de beleza, tá? Manicures, cabeleireiros, barbeiros, pessoal de clínicas de estéticas, né? Hoje é o top 1 do segmento MEI, é o carro-chefe que mais entra no segmento MEI. Além disso, tem outros segmentos também muito fortes, né? Mas eu te digo que é, é, era aquela manicure que trabalhava na informalidade, que uhum. graças a este projeto de lei, que já tem mais de anos aí, conseguiu se formalizar e hoje consegue estar ali, não ter problemas com o imposto de renda no ano, agora ela consegue se formalizar nessa forma, tá? Quais que são as obrigações de um MEI?
tá? Beleza, ele abriu um CNPJ. Basicamente, eu costumo falar que ele é um CPF fantasiado de CNPJ, porque ele tem poucas responsabilidades, mas não deixa de ter essa responsabilidade a ser executada dentro do ano, tá? Quais são as responsabilidades dele? Aí eu trago o André para a briga aqui junto comigo se eu falar alguma coisa errada, Fala. André. Tá? Olha só, emitir notas fiscais, principalmente, ele é obrigado a emitir nota fiscal hoje, antes da reforma tributária, tá? Sempre que ele prestar um serviço ou vender um produto para pessoas jurídicas, tá? Não pode romper o teto hoje de 81, já está tramitando lá o projeto de lei, votado na semana passada ou retrasada, de aumentar isso para 130, 140 mil. Novidade, hein? Isso é uma briga muito boa que os microempreendedores estavam tendo, porque nunca tinha sido ajustado isso, né, André? Acho que desde a fundação do MEI estava congelado em 81 mil, então hoje é 81 mil. Tá? Então, emitir nota fiscal para pessoa jurídica, não romper o teto de 81 mil hoje, fazer a declaração anual todo ano, que é uma espécie de, vai lá, imposto de renda do MEI, né? E fazer e pagar o seu imposto mensal, que hoje ele é fixo para este público MEI. Tá? Então, essas são as 4 obrigações. E ele desenquadra, muito, na maioria das vezes, por não cumprir uma das 4 ou muitas vezes as 4 em conjunto. E o faturamento do MEI ele é tributado no MEI e a retirada geralmente é o salário do empreendedor que ele usa. Daí isso não entra no imposto de renda. Como que isso é tratado? Tá, vamos lá. Essa é uma dúvida mas muito comum dos MEIs com relação ao imposto de renda. Existe até uma regrinha fiscal, mas que eu nem sei se vale a pena entrar porque ela é um pouco complexa. Mas assim, vamos lá. O Vinícius tem um MEI, ele trabalha para uma rede de cabeleireiros, barbearia, e ele recebe lá seus 5 mil por mês. Vou até aumentar porque agora o teto de isenção aumentou para 5, então nem precisaria. 6 mil e pouquinho, 6.500 para não estourar o limite. Isso aí. Caramba, recebo 6.500 no MEI. Sou obrigado a declarar imposto de renda? Como é que funciona essa questão? Bom, vamos lá. Existe uma regrinha fiscal que para quem do MEI, você tem um abatimento de mais ou menos uns 32% do teu faturamento no ano. Onde, dando esse valor total, se ele se enquadrar no teto de isenção do imposto de renda, não precisa declarar. Agora, se ele passa dos 34.500, se eu não me engano, aí é obrigatório. Mas assim, existe uma questão bem importante sobre a declaração do imposto de renda, né? Às vezes, não é porque você é obrigado a declarar que você tem que pagar. Eu sinto que as pessoas têm muito medo de pagar o imposto de renda. Só que, principalmente na categoria do MEI, você consegue declarar o teu imposto de renda sem precisar ter que pagar mais nada de imposto. E por que é importante declarar o imposto de renda? Às vezes a pessoa quer fazer um financiamento, né, quer comprar um carro, uma casa, locar um imóvel, um empréstimo, e todas essas instituições exigem um imposto de renda atualizado. Então a pessoa tem medo de declarar imposto de renda, que eu vou ter que pagar alguma coisa. Não, não precisa. Ainda mais com o MEI. Se eu puder deixar um resumo aqui, se você tem um MEI, fatura ali, né, dentro do limite, é muito provável que você não tem que pagar imposto de renda. Isso. Mas é obrigado a declarar, tá? E aí você declara, tem o teu comprovante de renda oficial bonitinho, onde você pode fazer, enfim, os seus objetivos, né, ali pessoais. Que De uma legal. forma mais didática, assim. Eu posso fazer uma pergunta para o André também? Claro, fica à vontade. Como que é na visão de vocês quando o MEI mistura o faturamento do PJ dele com o PF dele? Como que ele consegue, no final, quando chega esse momento de declarar, como é que vocês veem isso? Tá. A gente recebe e-mails praticamente toda semana, né, para atender. E aí, uma das questões que fica é assim, meu querido, como é que você recebe esses valores? Você tem uma conta pessoa jurídica, um banco vinculado ao CNPJ ou recebe na pessoa física? Não, recebo na pessoa física. Gente, é como se o MEI não existisse quando você recebe na pessoa física. Você segue a tributação da tabela do imposto de renda. Então, qual que é a recomendação? Tem um MEI? Abre uma conta pessoa jurídica. Tem vários bancos hoje que sem isenção, sem taxa, Sim, tudo contas digital, digitais, né? maravilhosos. Você recebe esse valor na pessoa jurídica, depois você transfere para a pessoa física.
Então, dessa forma, todas as comprovações fiscais e tudo mais, até para declarar o imposto, etc., fica muito mais bem organizado, né? É isso aí. E falando de organização, você tem É isso uma aí. solução É, muito boa para isso, para o dia a dia, né? É, Então, basicamente, seria isso que tudo o que tem PIS nota, tudo que entra com nota, entra na conta da PJ, entra na conta do né? PJ. Tudo que é aquilo isso. que a pessoa física. E aí você faz as retiradas da PJ para tua pessoa física na tua conta, e às vezes a própria banco digital já tem as duas contas no mesmo aplicativo, Isso. Exatamente. né? Mas Legal. isso que acaba gerando um pouquinho de confusão, sabe, Américo? Porque, como eu disse, né, o MEI de serviços, por exemplo, ele não é obrigado a gerar nota fiscal para pessoa física. Uhum, Hoje, com a reforma tributária, talvez tenha algumas alterações. sim. Mas aí ele acha assim: ah, não precisa gerar nota fiscal, vou receber pelo CPF. Uhum. Cara, mas teoricamente você não tem emprego formal. Como é que você Como que vai você vai comprovar esse cobrar dinheiro renda, depois? essa renda, Então, né? assim, a orientação que a gente deixa é, independente se gerou nota fiscal ou não, se você foi obrigado a gerar nota fiscal ou não, para aquele serviço, receba pelo PJ, deixe tudo Uhum. organizado, né? E para evitar dores de cabeças futuras, sabe? O caminho da formalização é o melhor caminho, de certa forma, né? Porque Sim, se você está sendo tributado, é que você está faturando, você está fazendo o teu negócio e também está contribuindo aí com a sociedade, vamos dizer assim. Me diz uma coisa, Vinícius, o que que a ACP tem olhado agora especificamente nessa questão da MEI uhum. que vocês estão desenvolvendo aí para o público agora nesse sentido? Então, cara, o que eu posso te falar assim, ó, eu tô na CP há 10 anos já, Uhum, aproximadamente. Um pouco mais, talvez. É, E a gente tinha uma dor muito grande, que era o seguinte: a gente olhava Associação Comercial do Paraná, a gente pegava todos os empreendedores, empresários, comércios, enfim, né? E a gente tem inúmeros serviços, benefícios para entregar para eles. Mas quando um MEI batia na nossa porta, a gente falava assim: putz, eu não tenho muita coisa para te entregar, porque eu volto naquela primeira fala que eu disse, né? Você é um CNPJ, sim, mas você uhum, é um CPF fantasiado. Eu não tenho serviços. Muitos dos uhum, meus produtos e serviços e parceiros não atendem um MEI, não atendiam um MEI. Então eu ficava muito restrito a entregar algum tipo de benefício para ele mais tangível, uhum, sabe? E a gente começou a olhar e falou, cara, são 16 milhões de MEIs uhum, no Brasil. É maior que muito país por aí. É uma população maior que muito país por aí. Eu não posso ficar parado no tempo e não ter nada a entregar para eles. E foi quando a gente começou a pesquisar esses cenários do MEI, né? Quais são as obrigações deles, por que que eles desenquadram, quais são as dores, enfim. E a gente conseguiu desenvolver aí uma plataforma, um sistema, em parceria com uma empresa de tecnologia aqui de Curitiba, que hoje a gente consegue automatizar todas essas obrigações do MEI, né, para uhum, ele não cair nessa seara aí de não pagar o imposto, ou de esquecer de emitir nota fiscal, ou de estourar o faturamento, que é muito comum uhum, também, né? Ter isso tudo muito automatizado, né, já fazendo o link aqui com o evento, automação, autosserviço, sem precisar ficar ligando para ninguém para pedir ajuda, para ficar pedindo emitir uma nota fiscal, ele faz isso tudo na palma da mão do celular dele. O nome do nosso produto, nosso serviço se chama Agilimei, e ali dentro ele consegue ver em tempo real. Eu até faço um desafio, se vocês ligar para qualquer MEI agora, liga para ele e pergunta assim: quanto que você faturou no ano passado, 2025? Quanto você acha que responderia de bate pronto, André? Olha, São poucos ou quase é nenhum, pouco. porque o cara não sabe, não tá? tem nem ideia. Então hoje com o nosso aplicativo ele vai pegar o celular dele, vai abrir e falar assim: opa, faturei no ano passado X mil reais, nesse mês eu faturei X mil reais, nessa semana eu faturei. Então a gente entrega essa, como é que eu posso dizer, profissionalização desse MEI, tá? Uhum, Além de ajudar nessa parte fiscal, a gente quer ajudar ele, aí entra o papel de uma associação comercial, de ajudar o empresário, o empreendedor a crescer de forma organizada. Além da parte fiscal, o imposto, a nota fiscal, não estourar o faturamento, ele também consegue ter ali seu cadastro de clientes, uma agenda de atendimento caso ele precise, né? Vários outros serviços para ele crescer de forma ordeira, que eu quero ajudar ele a criar, virar uma média empresa, uma grande empresa, por que não sair ali do MEI e virar sei lá, sair do enquadramento do MEI e virar uma, sei lá, simples nacional, me Vai fugiu, para a categoria de microempresa. microempresários, exatamente. Então,
entra todo o respaldo da ACP, Uhum. orientando esse MEI com palestras, com serviços, com ajuda, tá? E também vamos dizer que é uma contabilidade digital na palma da mão dele, para suprir as dores fiscais. Um ponto que eu estava esquecendo de falar, mas que eu não posso deixar, é o seguinte: a gente tem um serviço já plugado nessa nossa ferramenta que se chama Seguro DIT. O que é o Seguro DIT? É um seguro de diárias de incapacidade temporária. Pensa você, Américo. Como eu disse, o ramo de beleza é o top 1, vamos dizer que é uma manicure, tá? Manicure estava lá na casa dela, porventura escorregou, machucou a mão, Não tá? pode trabalhar. Não vai conseguir trabalhar por, sei lá, 45 dias, 60 dias. Acaba o faturamento dessa pessoa, tá? O MEI depende dela mesma, ela tem que trabalhar, acordar todo dia e trabalhar, tá? Esse nosso seguro DIT, que é muito legal e foi um parceiro nosso que desenvolveu exclusivamente para a Uhum. gente, cobre até R$ 3.000 por mês, tá? Das diárias que ela precisou ficar parada. Obviamente, ela tem que comprovar um laudo médico, tá? Mas ela não fica sem o faturamento. Às vezes ela ganha mais que isso trabalhando, mas ela, pelo menos as contas básicas, ela não fica órfã daquele valor, tá? Então, é um produto muito legal que a ACP desenvolveu com seus parceiros para entregar, além da contabilidade, essa segurança, caso ela precise ficar, se ausentar do trabalho, tá? Ela tem ali umas diárias já comprometidas, garantidas para ela não ficar no zero no final do mês. Que legal. O que a gente entende, né? Que acho que todo profissional ele é uma fase de crescimento. Tem um momento de enquadramento, tem aquele profissional que está dentro daquele nível de estabilidade e tudo mais. E que bom que está até aumentando, está se colocando em projeto de lei aí para aumentar um pouco o teto e se ajustar aí conforme a reforma tributária. Só para a gente fazer um paralelo aí também com as outras empresas, André, como que você está vendo também as startups, as empresas, aquele cara que é o programador, que também está mudando, deixou de ser o PJ e está virando um software house, alguma coisa assim. Como que você está vendo essa mudança também dessas pessoas? Nossa, dando a introdução nessa resposta, olha só, tem uma pesquisa que aponta que 95% das empresas no Brasil pagam mais impostos do que deveriam. Então você começa com a informalidade. Então, às vezes, o cara está recebendo seus 6 mil por mês como autônomo, né? 6, 7 e tal, vai pagar 27,5% de imposto. Abre um MEI, vai cair para 80, 86 por mês, fora os benefícios de ser o MEI, né? Então, para Exatamente. quem é mulher, né, tem a licença maternidade, né, tem os seguros, etc e tal. E aí tem o viés também, que é o que você me perguntou, startup, software house e tudo mais. Bom, quando os desenvolvedores, né, esses segmentos, eles vão recebendo um faturamento cada vez maior, eles precisam ter uma categoria específica, né? Eles vão para a categoria de microempresa, que pode faturar até 360 mil por ano, e aí que vem toda a amarração de impostos, né? Então, inclusive foi o que eu comentei, a gente faz todo um diagnóstico para enquadrar qual que é a melhor atividade, mais benéfica, só para dar um exemplo para vocês, né? A gente recebe muitas startups com a gente, software house e tudo mais, que existem benefícios fiscais para eles, mas que eles não ativaram, não estão usufruindo. Um deles é um que se chama fator R, né? Que cai pela metade o imposto dele. Então, pense só, né? Você economizar um carro por ano, economizar a entrada da casa do, É do muita cliente coisa. por ano. Então, o cliente vem, a gente faz essa revisão. Então, voltando à pergunta, eu tenho visto que as startups vão iniciando seus projetos, né? A equipe de tecnologia, mas falta esse braço tributário. Então, assim, olha, eu tenho o meu MVP, eu tenho o meu projeto, vamos fazer acontecer, muito focado no produto, mas aí quando ele vai ali do preço de venda, né, da porta para fora, que ele começa a fazer as notas fiscais, receber o imposto, ele fala, nossa, isso aqui está muito caro, gente. Ou ele acaba se acostumando com isso e depois ele recebe, nossa, eu poderia ter pago metade disso. Exato. Então, a gente enxerga um cenário que falta muito esse suporte de uma análise, né? Tem até uma outra uma pesquisa, né, que ela traz uma ilustração um pouco diferente, que se você pegar a legislação tributária brasileira, imprimir num papel A4, colocar uma em cima do outro, dá um prédio de 4 andares. Meu Deus. Então, existe a legislação municipal, estadual, federal e etc. e tal, onde podemos encontrar, dentro da lei,
estratégias e democratizar isso, principalmente para quem está começando, né? Então, Sim. começa com o MEI, depois desenquadra, né? Vai para a categoria de microempresa com uma boa estratégia, um bom planejamento financeiro para saber que tem que repassar o imposto. A gente vive num mundo que tudo que a gente consome tem imposto, não é você que não vai passar. Isso Isso. tem que estar na estratégia de precificação para que, enfim, se siga ali uma gestão dentro da empresa mais confortável, principalmente nessa questão tributária, né? Vinícius, para a gente fechar assim, eu queria que mais você falasse um pouco mais sobre a ACP Claro. no geral, né? Associação Comercial do Paraná, acho que é uma entidade centenária, está aí agora com uma nova gestão, Isso né, um aí. novo mandato. E como que vocês estão vendo aí o papel do comerciário, né, que era antes era o lojista da Rua 15, aquela coisa, e hoje já não, é o e-commerce, É venda é online. o É venda venda online. online, Isso aí. é o grande varejista, às vezes também, né? Sim. Como que você está vendo aí os próximos 10 anos aí Então, vamos lá. do Primeiro, comércio? falando um pouquinho sobre a CP, né? Uhum. Como você bem disse, uma entidade centenária, mais de 130 anos aí já de história. Somos, se eu não me engano, a segunda associação comercial do Brasil, tá? E historicamente a gente está sempre atento ao mercado, trazendo soluções, tanto para o empresário, tanto para os colaboradores desses empresários, né? São várias vantagens, enfim, que eles podem usufruir. E a gente ajuda muito o empresário nessa ficar atento ao mercado, nessas mudanças de mercado. Vou pegar o exemplo do e-commerce, né? Hoje o empresário que não estiver no e-commerce está errado. Uhum. Infelizmente é isso que eu tenho para falar. Tá? Ele tem que estar presente no mundo digital, tem que ter uma boa rede social, tem que ter uma parceria talvez com algum influencer ou ser o seu próprio influencer. Eles têm que estar presente no mundo digital porque as vendas estão acontecendo lá hoje, né? Em paralelo a isso, a gente tem hoje uma parceria muito forte com o Correios Paraná, que a gente está criando uma série de palestras justamente para ensinar esse cara a vender melhor na internet. Tá? Uhum. Então, até mandar um abraço pro pessoal dos Correios Paraná, o pessoal do Eros lá. Eles estão nos ajudando, trazendo toda a expertise deles, mostrando como é vender, as melhores estratégias, as Uhum. melhores ferramentas. Tem ferramentas hoje que você não precisa fazer praticamente nada, só tem que tirar uma foto do teu produto, colocar na ferramenta e ela vende por você, tá? Uhum. Porque às vezes a reclamação é essa, porque eu sou dos anos 90, dos anos Uhum. 80, eu não sei mexer nisso. Tá bom, pega tua filha, teu neto, seja lá quem for, só pede para ele tirar uma foto e colocar na ferramenta por você. Tenho certeza que isso vai funcionar, tá? Então a gente vem ajudando, então o recado que eu posso passar aqui é fique atento às nossas redes sociais, Uhum. @ACP Digital, né? Lá a gente está sempre divulgando essas palestras, divulgando, seja agora o e-commerce, seja a reforma tributária, até convido aqui o André para ajudar a gente lá, se topar fazer uma palestra com a gente lá, André, Claro, com tá super certeza. convidado aqui, tá? Então a gente está sempre atento a esses movimentos atuais, né? A essas mudanças de mercado e sempre orientando da melhor forma aí os empresários paranaenses tanto eventos presenciais como remotos também, que às vezes as pessoas lá de, sei lá, do Foz do Iguaçu, Cascavel, não podem se deslocar aqui, mas a gente faz vários webinars também sobre os diversos temas que a gente trabalha. André, para a gente fechar também, falando um pouco do ramo da contabilidade que você está aí apoiando, como que você está vendo aí os próximos anos? Está cada vez mais automatizado ou ainda também está o contador ainda é o melhor amigo do empresário ainda para tomar um café e dar uma boa orientação? Você acredita que essa é uma pauta que eu discuto com meus sócios quase toda semana? Tanto a pauta de estratégia de mercado, ICP. Então, nessa jornada de 6 anos que a gente já tem de empresa, a gente conseguiu experimentar muita coisa. O que que a gente enxerga para o futuro, né? Nós enxergamos que é, a contabilidade digital veio para ficar, então realmente você ter que imprimir notas fiscais, levar no escritório, esse tipo de coisa ele está vindo a acabar. Mas a pessoalidade ainda se mantém firme. Então, por exemplo, a gente nota que o Vinícius ele não quer passar por um chatbot, uma Isso. triagem, aí entra na plataforma, aí tem que abrir um chamado para resolver. Ele quer realmente ter alguém que atenda ele com agilidade. Então a gente entende que o mercado ele está tendo uma estrutura de tecnologia para fazer o back office,
Então, assim, ó, toda a parte da contabilidade, plataforma, igual de vocês, deixa tudo bonitinho, faturamento e tudo mais, mas o atendimento, ainda os clientes querem essa pessoalidade. Inclusive, eles não só querem, como pagam por essa pessoalidade, Isso aí. né? Claro que essa é uma pesquisa que eu acabei fazendo, né? Tem alguns pontos a serem definidos, mas em média, contabilidades demoram um certo tempo para responder os clientes, né? Então, essa é a primeira grande percepção de valor do cliente. Além do planejamento tributário, além de, a gente tem vários produtos, tá, mas você me atende rápido? Eu posso contar com você? Se eu mandar uma mensagem, você não vai ir para um robô e me demorar 3 dias para você me responder? Então, eu entendo que agora a gente segue num caminho híbrido. E é claro, né, com a reforma tributária, quem ajustar de forma antecipada os sistemas, planejar essa questão tributária desse ritual de passagem com os clientes e mantém essa pessoalidade, né? Vejo que consegue se destacar ali dentro do mercado contábil, sabe? Show de bola. Bom, senhores, se fôssemos falar de contabilidade tributária aqui, quantos quilômetros é a pilha de legislação? Nossa, Ai, meu Deus do céu, eu lembro de um vídeo que eu vi que o rapaz falava. Olha, dava uma viagem boa. Meu Deus Dava do uma céu. viagem boa. Eu acho que Então, dava daqui pro litoral. então, Mas essa é uma pesquisa igual eu falar, Mas do empilhado é tamanho um prédio de 4 andares, é de isso? empilhado em um prédio de 4 andares. meu Rapaz do Deus do céu. céu. Então estamos colocando a ACP, a Harme Contabilidade, à disposição do ecossistema de Com certeza. inovação Vale do Pinhão, para o empreendedor, microempreendedor individual ou o microempresário, Isso. as empresas e startups à disposição aí com a Harme e com a ACP, para que a gente possa prosperar juntos, todo mundo crescer certinho, todo É mundo com isso as aí. contas para dormir tranquilo, né? Mas show de bola, muito obrigado pela presença Imagina. de vocês e a casa está sempre de portas abertas. Valeu, pessoal. Obrigado, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado Obrigado. pelo convite. Conte sempre com a gente. Valeu. Obrigado. Maravilha. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.